Hi everyone! Olá, alunos, tudo bem com vocês? Para nossa aula hoje, vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos que a gente viu nesse capítulo, nessa unidade da nossa apostila, tá? Então, teve como tema aí The Big Screen, The World of the Movies. Então, a grande tela, né? O mundo dos filmes. Então, a gente viu algumas temáticas relacionadas a esse conteúdo. How have movies changed over the years? Então, quanto que os filmes mudaram com o passar dos anos? Mudaram muito, a gente falou sobre isso. Which do you prefer? Watching a movie in a movie theater or at home? O que você prefere? Assistir um filme no cinema ou um filme em casa? E how often do you go to the movies? Então, são questões que nós conversamos que permeiam aí o cinema, né? O mundo dos filmes. Nós vimos também alguns advérbios de frequência, né? E algumas frases adverbiais. Então, frequent adverbs and adverbial phrases. Então, frequent adverbs, né? Os advérbios de frequência. Never, rarely or hardly ever. Sometimes, often, frequently, usually and always. Então, never, né? Vai então do nunca até o sempre. Então, é como se fosse uma escala, né? São advérbios de frequência, desde o 0% ali até o 100%. Então, never to always. E some adverbial phrases. Once in a blue moon, once in a while, from time to time, now and then, every day, every time. Então, são frases adverbiais aí que também dão uma ideia de frequência. Então, de vez em quando, né? Once in a while, de tempos em tempos, from time to time, now and then, né? Antes, o depois e o agora, every day, todos os dias, every time, o tempo todo, ok? We learn some movie vocabulary, né? Então, nós aprendemos um pouquinho sobre o vocabulário dos filmes. Drama, action, horror, comedy, adventure são alguns gêneros, né, dos filmes. Aprendemos também alguns adjetivos para descrever os filmes. For example, far-fetched, electrifying, scary, funny, thrilling. Então, são adjetivos que a gente usa para descrever um filme que a gente assistiu, né, ou quando recomendam para a gente. Aprendemos também aqui os vocabulários sobre filmes, sobre cinema, né? Cast, acting, popcorn and soda, special effects, soundtrack, director, scene, blockbuster, plot, sequel, movie buff, character. Então, são vocabulários aí utilizados tanto para o cinema, para o cinema em si, físico, né? Like popcorn and soda, quanto para o que constitui um filme, né? Os personagens, o diretor, enfim, várias palavrinhas aí do vocabulário. What makes a good movie review? O que faz uma crítica de um filme ser bom, né? Ser boa? A condensed plot summary, short description of the plot. Então, um resumo bem condensado, né? Bem resumido. Então, short description of the plot. Então, uma descrição mais curta do enredo, né? Não pode ser um texto muito longo. Background information. Information about the direction, production, cast or movie genre. Então, aqui esse background information corresponde às informações de quem que foi o diretor, né, a direção, quem que foi o responsável pela produção do filme, o elenco e o gênero do filme. Quando a gente vai ler, então, uma crítica de um filme, a gente espera essas informações, tá?
The critic's opinion about what works and does not work in a movie. Então, a gente também espera numa review de um filme a opinião crítica, né, do autor sobre o que funciona e o que não funciona no filme, né? Uma câmera que não pegava os movimentos ou muitos cortes de câmera, né? Por exemplo. Então, se espera numa crítica esse tipo de comentário, né? E recommendation to see or avoid seeing the movie. Então, uma recomendação para ver ou evitar de assistir a esse filme, né? Claro que ali com a opinião do autor a gente já vai imaginar o que ele vai falar, né? E vou deixar uma dica para quem gosta de cinema, tem o canal Super 8, que fala de uma maneira bem séria, tem também o Pipocando, mas o Super 8 ele faz essas críticas e ele mostra os pontos positivos do filme, o que poderia ter sido evitado, enfim, bem legal para quem gosta do gênero, ok? E aprendemos some awards vocabulary. Então, o vocabulário sobre as premiações dos filmes, like red carpet, limousine, categories, awards, acceptance speech, stars, designer clothes, nomination, the host, and nominees. Ok? Nessa unidade, nós também aprendemos about subject and object questions. Remember? Para a gente descobrir o sujeito e o objeto de uma sentença, né? For example, who has straight hair? Quem que tem cabelo liso? Então, esse tipo de pergunta faz com que a gente descubra o sujeito, né? Leonardo DiCaprio. Né? What does Leonardo DiCaprio have? O que o Leonardo DiCaprio tem? Ele tem cabelo liso. Então, quando eu pergunto what does Leonardo DiCaprio have, eu consigo identificar o objeto da minha frase, da minha sentença. Lembrando que o objeto é o complemento do verbo, tá? Então, o que ele tem? Straight hair. What he has. Straight hair. Straight hair é o objeto do verbo has, ok? Bem fácil também, a gente viu isso, e também é bem tranquilo, tá? Pra gente descobrir o sujeito e objeto. Lembrando que a frase, a sentença, tanto no português quanto no inglês, segue essa estrutura, né? Que tem sujeito, verbo e o complemento ali que a gente chama de objeto. Bom, agora nós vamos fazer as atividades ali da página 17, então, da apostila, no Challenge Yourself. Aqui na página 17, nós temos o exercício number 1. Find the correct use of the present perfect tense. Então, gente, lembrando que o present perfect, falei muito sobre esse tempo verbal, que é aquele tempo verbal que ele acontece no passado, mas ele tem uma influência aí no presente, certo? De uma maneira grosseira, só para a gente relembrar. Então, vamos encontrar as sentenças aqui que fazem uso correto do present perfect. Number 1, I've answered all the questions. Aqui, essa ação aconteceu em dado momento do passado e não importa o quando. Então, ele é uma estrutura que apresenta aqui o present perfect de maneira correta. Então, I've answered all the questions. Lembrando que para o present perfect, a gente precisa do verbo auxiliar, mais o verbo principal no passado. Então, aqui eu tenho contraído, né? I have answered all the questions. Ou aí na contração, I've answered all the questions. Então, essa apresenta o present perfect. Number 2. He has stayed in that position for half an hour. Ele ficou nessa posição por meia hora. Aqui, essa ação aconteceu em dado momento do passado e não importa quando. Então, é essa estrutura do present perfect, né? Então, tem aqui novamente o has, né? O verbo auxiliar, que ele pode ser, dependendo do sujeito, have or has. Então, has stayed, o verbo principal, terminado em ed, né? Ou seja, no passado. Então,
tá tudo correto aqui. Essa frase também está no present perfect. Agora, number 3. James written a book. Vejam que essa ação, ela aconteceu em dado momento do passado e não importa quando. Então, essa a gente marcaria o present perfect, correct? Essa frase está sim no present perfect, porém ela apresenta um erro e aqui é uma pegadinha, porque o verbo written aqui, gente, ele deveria ser com 2 T's, tá? O particípio do verbo escrever aqui exige 2 T's. E como não tem 2 T's, então a gente não marca essa opção, porque foi aí uma pegadinha, tá? Tá no present perfect, mas tá escrito errado a palavra read, tá? Então, não marcamos essa opção. Número 4, number 4. The writer has written a new book last year. Vejam que aqui written está grafado correto, tá? Mas aqui essa ação aconteceu pontualmente lá no passado, né? Então, the writer has written a new book last year. Então, esse passado tá contando, né? Que o escritor escreveu um livro no ano passado. Então, aqui nessa ação, importa sim quando que aconteceu, tanto é que aparece, né? Que foi no ano passado. Então, o exercício, essa opção número 4 aqui, ela está no simple past. Número 5. Liz has been a problem to mankind for years. Aqui, Liz, o correto seria have been a problem e não has, tá? Aqui seria sim o present perfect se não tivesse o uso do verbo auxiliar incorreto, tá? Liz have been a problem to mankind for years e não has been, tá? Então aí o erro está justamente no uso incorreto do verbo auxiliar, tá? Number 6. Some thieves have robbed the bank a week ago. Alguns ladrões roubaram o banco algumas semanas atrás. Vejam aqui, gente, que nós temos uma ação que ocorreu pontualmente no passado, lá num tempo definido, né? A week ago, uma semana atrás, na semana passada. Então, aqui nós temos o simple past e não o present perfect. Number 7. My man has slept for 5 hours. Aqui, a ação que começou no passado ocorre até hoje. Então, seria um present perfect, mas aqui está errado porque o verbo auxiliar não concorda com o substantivo. Então, seria necessário passar o substantivo do plural para o singular. My man has, ou manter ali o substantivo e mudar o verbo auxiliar, tá? My man have. Então, tomar cuidado com isso, tá? Seria, então, aqui, gente, um erro, porque o my man, ele deveria ou estar grafado com a, my man, né? Esse man deveria ser com a, para passar do plural pro singular, ou manter o substantivo e mudar o verbo auxiliar de has para have. Então, aqui seria a alternativa letra E, né? Somente a 1 e a 2. Então, tomar muito cuidado, porque são pegadinhas que eles fazem nessas questões, tá? Number 2. Vamos fazer a leitura aqui desse texto. Snoring. Half of men over 50 do it, but the real danger comes from apnea. Marcel Askew used to snort so loudly that his 5-year-old son, Nathan, made a joke of zing whenever he came near. Tired of being a punchline, Askew, 44, finally went to the doctor and found he had a sleep apnea. Last month, he started sleeping with a mask hooked to an air pressurizer that covered his nose and forces a steady stream of air down his throat. The jokes haven't stopped yet. Now his wife quips that she's sleeping with Darth Vader, but at least the snoring has.
Ask story might amuse people who don't snore or have bad partners who do. But that's not many people. By fifth half of men and a quarter of women snore. 10 to 20% of Americans seek treatment for snoring each year. The numbers are expected to jump as baby boomers age, since snoring is a side effect of growing old, gaining weight, and losing muscle tone. During the day, the brain keeps the throat muscles taut and the airway open. When sleep descends, the muscles relax and vibrate as air rushes by. Aqui, gente, vamos prestar atenção no que o exercício pede, tá? Então, aqui, the same verb tense used in the jokes haven't stopped yet is appropriately used in. Então, se a gente analisar a frase aqui em negrito, nós enxergamos a estrutura do present perfect, né? Nós temos o have, né? Have not, ele haven't, mais o particípio do verbo principal e esse sentido de tempo indefinido e também o de perduração da ação. Então, a única alternativa que pode ser colocada nesse sentido é a letra B, né? They've done that before. Pois não tem marcação de tempo exatamente definida e nem marcadores de tempos precisos como as outras alternativas. Então, aqui, na letter A, letra A, the books have been read last week. Então, os livros têm sido lidos, foram lidos na semana passada. Então, last week. Lembrando que aqui o que está em negrito, the jokes haven't stopped yet, está no present perfect e não importa para nós no present perfect quando que aconteceu. Então, aqui na letra A, né, a ação aconteceu na semana passada. Na letra C, the noise has stopped when I went to bed. Aqui a ação também já está acabada. O barulho parou quando eu fui para a cama. Então, essa ação já está acabada. Letter D, the film has started at 6 p.m. before long. Aqui a marcação de tempo existe e já também já é uma ação acabada. Então, o filme começou às 6 da tarde. Né? Então, já tenho bem ali o tempo definido, coisa que não acontece no present perfect. E a letra E, we've seen each other the night before. Mesma coisa, nós nos vimos na noite passada, né? Na noite anterior. Então, temos aí uma marcação, ou seja, nós temos aí esse marcador de tempo. Então, a única alternativa que está no present perfect aqui é a letra B. They've done that before. Eles já fizeram isso antes, mas quando? Não importa, né? Só importa aí que eles já fizeram, ou seja, o que importa é a experiência. The exercise number 3. Choose the correct interrogative form of the sentence for the sentence. You have never shaken an empire or led an army into battle. Então, aqui é para a gente escolher a forma correta que torna essa frase alternativa em uma pergunta. Então, vocês já estão vendo, né, que é correta é a letra A, mas vamos ver o porquê. Então, estão vendo que está no present perfect. Então, vamos começar pelas incorretas. A letra B. Have you ever shaken an empire or led an army into battle? Por que não é a questão B? Porque aqui o verbo shake, né? Ele deveria estar no particípio. Então, shaken, não shaked, tá? Ele é um verbo irregular, então ficaria shaken e não shaked. Letter C. Did you ever shake an empire or led an army into battle? No present perfect, a gente não usa o did, tá? O did, ele indica o passado, mas o simple past, e não o present perfect. Pra gente fazer uma pergunta no present perfect, a gente começa com have or has, tá? E não com did. Did, ele indica o passado, mas só no simple past. Letter D.
Have you never shaken an empire or led an army into battle? E aqui, o que tá de errado? Aqui, gente, seria o have you ever e não o never. O never a gente só coloca em frases afirmativas ou negativas e não em perguntas, tá? Have you never está errado para fazer perguntas. Então, o correto que seria have you ever. E a letra E, do you ever shaken an empire or led an army into battle? Aqui tá errado o do, né? Esse auxiliar do a gente usa quando no tempo verbal presente e não no present perfect. Então, a resposta correta seria a letra A. Have you ever shaken an empire or led an army into battle? Então, vejam, eu tenho have, né? Que poderia, dependendo de quem fosse o sujeito, have or has, né? Have you ever? A gente usa aí o ever para perguntas. Então, have you ever shaken? Então, o verbo auxiliar have e o verbo principal shaken estão no correto aí, né? No tempo verbal, no present perfect. Então, segue bem certinha a estrutura, ok? Então, letter A, letra A. Number 4. Professor Robert Park of the University of Maryland has launched an attack on the popular image of scientists as shown by movies and televisions. Scientists, he says, are generally portrayed as forgetful, short-sighted, and even crazy. The professor is right, of course, though there have been a few serious attempts to treat deixa eu ir para a próxima página. To treat science with respect. The model for most movie science remains the screen version of Mary Shelley's Frankenstein. Brilliant man, of course, but so obsessed with making a monstrous Boris Karloff from spare body parts that he seems quite unconcerned by what his awful creation is likely to get up to. Frankenstein had even made matter movie contemporaries. There was Dr. Moreau, whose specialty was genetics. His laboratory was an island of creatures that were half animal and half human. Or how about Dr. Alexander Turkle as a role model? In Dr. Cyclops, he might be the world's greatest biologist, but his fondness for shrinking people to the size of chickens does not suggest a candidate for the Nobel Prize. Aqui, de acordo com o texto, Frankenstein, letra A, queria mostrar Boris Karloff como um homem brilhante? Não. Letra B, teve no cinema contemporâneos até mais loucos do que ele? Sim, né? Então, ali ele está falando dos cientistas, né, que criaram criações loucas e teve, sim, gente mais louco que a autora ali, Mary Shelley, né, a criadora do Frankenstein, tá? A letra C e a D e a I estão incorretas, tá? Trabalhava em um laboratório localizado em uma ilha, não. Tentou servir de modelo para alguns cientistas, também não, né? Letra E, não mostrava grande respeito pelos cientistas em geral. É falso, tá? Teve no cinema contemporâneos até mais loucos do que ele. Né? Então, o Frankenstein aí que foi montado, é um monstro aí montado com várias partes de outras pessoas, teve aí no cinema, principalmente nos contemporâneos, mais loucos do que ele. Exercício número 5. Identify the option that best completes each sentence. Lucy is on vacation. She has gone to San Francisco. Vejam aqui, present perfect. A Lucy está de férias. Ela partiu para São Francisco. Ela foi para São Francisco. Então, has gone. Ela foi. Present perfect. Não sabemos quando que ela foi, né? Não importa. Então, a gente não tem um marcador de tempo. Has gone, ok? Letter B, não. Aqui a próxima. Heather has lived in this house for over 20 years, né?
Então, a Heather, ela viveu aqui nessa casa por mais de 20 anos. Então, for over 20 years. I haven't found my car key. Already, eu ainda não encontrei a chave da minha casa. Have you seen it? Então, I haven't found my car key already. Yet. I haven't found my car key yet. Have you seen it? Eu ainda não encontrei a chave da minha casa. Johnny is no longer home. He has already left. O Johnny não está mais em casa. Ele já saiu, tá? Lembrando que o yet a gente usa no final das frases. E o already a gente usa aí no meio para indicar o já, tá? E have you ever met a famous person? Você alguma vez já conheceu uma pessoa famosa? Então, have you ever? Então, aqui seria a alternativa letra E. E pra gente terminar, nós temos aí o texto número 6. Vou deixar vocês fazerem a leitura. E a questão diz assim: In the excerpt above, the underlined phrases illustrated the use of the present perfect tense to indicate respectively. Então, aqui nós temos algumas frases que estão sublinhadas. Por exemplo, I've tried the roots of trees, and I've tried banks, and I've tried hedges. Aqui, indica uma ação que aconteceu num tempo indeterminado no passado, tá? Então, an action that happened in an undetermined time in the past. E a outra aqui, I haven't had a wink of sleep these 3 weeks. Aqui significa, tem uma ação, an action in a period of time up to the present, ok? Então, seria a alternativa letra B, certo, gente? Então, até a nossa próxima aula aí depois do almoço, tá? Tchau!